Hoje a gente vai falar de portfólio. Recentemente eu fiz um vídeo mostrando as atualizações que eu fiz no meu portfólio e eu fiz também um post lá no LinkedIn falando sobre como um portfólio de um designer sênior ele deveria ser analisado, que é um pouquinho diferente do portfólio do júnior e o portfólio do pleno. Fica aqui até o final do vídeo que você vai entender, mas eu preciso que você preste bastante atenção. Eu já contratei várias pessoas. A boa parte delas foram designers júniors. Então, a avaliação, ela não vai apenas como gosto pessoal e o que eu acho, é o que eu realmente ponderei na hora de contratar alguma pessoa. Então, basicamente, é o seguinte, quando a gente está olhando um portfólio de um designer júnior, a gente está olhando o quê? Imagina-se que ele tenha pouca ou nenhuma experiência. Pouca ou nenhuma experiência. O cara que é cru de tudo, ele está estudando ainda, ele deveria ir para o estágio antes de ir para o júnior, certo? Porque uma vez que ele tem estágio, para ele conseguir o júnior, entrar com uma posição júnior, vai ser um pouco mais fácil. Por quê? Porque ele já vai ter uma experiência prévia. É mais fácil, eu acho, até, do que o cara que não tem nenhuma experiência, tá totalmente cru, querer entrar direto no júnior. E aí o estágio vai tanto um estágio remunerado quanto um voluntariado. Existem várias ONGs que elas fazem, elas aceitam esse trabalho voluntário para que você tenha aquela prática do dia a dia de um trabalho como designer. E aí, para você que não tem nenhuma experiência, eu recomendo que você procure algumas dessas ONGs que são sérias, né? Mas beleza. O do Júnior, a gente espera que ele veja, ele consiga mostrar que a teoria que ele estudou, ele conseguiu praticar de alguma forma. E aquela prática, ela resultou em algo. Ou seja, o portfólio do Júnior, ele é, eu acho, na minha opinião, ele deve ser o mais detalhado de todos. O porquê que fez pesquisa quantitativa, o porquê que fez pesquisa qualitativa, o porquê que fez desk research, quais as métricas que ele analisou, o porquê, quais foram os insights que ele teve daquele projeto, o que ele espera da documentação, quais são os KPIs, quais as ferramentas que ele usou para fazer teste e para fazer medição de métricas, por que que a gente espera que o portfólio do Júnior ele seja o mais detalhado de todos? Porque é um profissional, uma senioridade que ela ainda não acumula resultados, que é a diferença do pleno e principalmente do sênior. Por quê? Quando a gente sai do júnior e vai lá para o pleno, a gente tem uma pessoa que já passou por pelo menos uma empresa, duas ou três empresas, que já tem uma bagagem de problemas resolvidos. Ou seja, e não somente problemas de produto, tá? Problemas de estrutura de empresa mesmo é o que eu acho principalmente mais importante. Por exemplo, quando o cara sai lá do curso, que ele aprende a fazer o projeto todo bonitinho, e ele vai para uma startup que tem 15 pessoas. E aí ele não consegue, e ele não tem tempo, e ele não tem dinheiro, e ele não tem recurso para fazer o processo todo bonitinho. Ele já encontrou o primeiro problema da carreira dele. E aí, se ele conseguiu se sair bem naquele problema, ele já tem um problema, ele já tem uma solução, ele já tem um caminho para um dos problemas que ele enfrentou na sua carreira. Ou seja, aquele profissional ele tem uma bagagem de conhecimento, principalmente de problemas, maior do que aquele profissional júnior. Ou seja, eu sei que, pela experiência dele, ele já passou por problemas X e Y. Esse, em tese, seria o profissional pleno. Que o seu portfólio, ele não precisa necessariamente estar tão esmiuçado, tão detalhado quanto o do Júnior, mas ele tem que mostrar de alguma forma que aqueles projetos, eles apresentaram problemas e como ele solucionou aqueles problemas. É o profissional que já botou algum projeto em produção, e você que já botou um projeto em produção, você sabe que existe uma diferença de fazer um case de estudo e fazer um projeto rodar, um projeto vender, alguém usar de fato aquilo. Existe uma diferença enorme. E aí, avançando do pleno, a gente chega no sênior. E aí eu vou generalizar o sênior, o lead e o manager em uma coisa só aqui, tá? Pra gente não alongar muito o vídeo. Mas o sênior, eu acho que hoje em dia no Brasil é um dos principais problemas que a gente tem. Por exemplo, para mim, eu não vejo sentido em você perguntar o processo de design de um UX designer sênior.
Principalmente o cara que tem 7, 8, 10 anos de profissão. Se ele passou por 5 empresas, sei lá, 6, 7, 8 empresas, obviamente, se ele conseguiu entregar resultado, e aí você vai saber nisso, vai saber se ele entregou resultado ou não no currículo, não interessa o processo que ele usa. Porque o processo ele depende de tudo, depende do tamanho da empresa, depende do dinheiro que a empresa tem, depende da maturidade de UX da empresa, depende da valorização, depende do tempo. Ou seja, tem inúmeras variáveis que vão influenciar o processo daquele profissional. Ou seja, se você está procurando um designer que ele tem um processo X, eu acho que não é esse caminho não é o mais produtivo. Eu acho que o designer que ele resolveu mais problemas, que ele tem uma bagagem acumulativa de problemas que ele resolveu na sua carreira e em vários tipos de empresa, o processo é um dos menores dos problemas. Por quê? Porque provavelmente ele é um profissional muito adaptável. E aí, se você tem o problema X, ele vai saber se adaptar para resolver o problema X. Se você tem o problema Y, ele vai saber se adaptar para resolver o problema Y. E isso influencia completamente no portfólio dele, em como o sênior mostra aquele portfólio. Então, por exemplo, hoje, dentro do meu portfólio, eu mostro alguns processos, eu mostro alguns projetos, mas principalmente dentro do meu currículo, que está dentro do portfólio, eu mostro os resultados que eu acumulei dentro das empresas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu já fiz um projeto numa empresa que ele resultou em milhões de reais para a empresa. Um projeto de um ano, mais ou menos. Então, qual foi o processo que eu usei? Eu usei o que estava. Eu usei o que o budget da empresa permitia. Eu era o único designer da equipe, da empresa, né? Não era nem da equipe, era da empresa toda. E eu fiz o que deu. Algumas coisas eu deixei de lado? Deixei, óbvio, porque não dava tempo. Mas e o resultado? Quer dizer então que o designer que fez um processo todo esmiuçado e aquele projeto foi amassado ou e colocado dentro de uma pasta na gaveta, ele fez um trabalho melhor do que aquele que resultou em milhões para a empresa? Não sei, não sei. Na minha opinião, não. Vou até me ajeitar na cadeira aqui. Na minha opinião, o cara que tem resultado prático, o sênior que tem resultado prático e ele é palpável, principalmente para a empresa, porque a gente está falando de empresas, né? E as empresas elas têm que ganhar dinheiro para poder se sustentar e para poder crescer. Ou seja, se ele tem resultados palatáveis, isso já mostra que a qualidade daquele profissional já foi atestada através dos resultados que ele trouxe. Ou seja, eu hoje em dia não vejo, pelo menos no portfólio de um sênior, não vejo sentido ele estar esmiuçando o processo, o porquê que ele usou a Desk Research, o porquê que ele usou o Hotjar em vez do Mouseflow, o porquê que ele botou o KPI X e Y. Não sei, não sei. O que é que você acha? Bota sua opinião aqui nos comentários. Eu acho que a gente tá num processo de maturização, de criação de maturidade dessa análise de profissionais seniors aqui no Brasil, onde a gente está olhando muito para o processo e olhando pouco para o resultado, né? O que é que você acha? Deixa aí o seu comentário. Lembrando que aqui abaixo, inclusive isso é um dos pontos, eu ia fechar o vídeo, mas já desisti, vou só falar um pouquinho sobre o Jarbas, que é o quê? O Jarbas é a sala virtual onde, e isso é um dos meus projetos, tá? Isso aí eu acho, inclusive, que é uma coisa, ó, que tá no portfólio, que eu acho que conta bastante, que é o quê? Projetos que designers desenvolveram e colocaram em produção e que pessoas de verdade elas usam, não são cases de estudos, pessoas realmente usam. É uma dificuldade enorme você criar um projeto que pessoas de verdade usam e elas gostam. Isso mostra que a capacidade não somente das skills de design em si, mas as skills de produto, de análise de mercado, também são apuradas naquele profissional, naquele designer. E o Jarbas é uma dessas. É uma sala virtual focada em profissionais de tecnologia, onde tem tudo que o profissional de tecnologia precisa. Gerenciamento de notas, para você parar de ficar criando arquivo de TXT aí no seu computador. Controle financeiro, para você saber o que é que você está destinando o seu salário.
todo categorizado, e agenda, onde você pega o seu Google Agenda, conecta e você faz toda a gestão de eventos e de atividades, tudo dentro do mesmo lugar, né? Então, vou deixar o link aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.